O fundador do LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais, João Dória, que foi prefeito de São Paulo, também governador do estado, está na França para uma reunião com vários empresários, mais de 30, e também com Emmanuel Macron. Dória, seja muito bem-vindo, muito obrigada por essa entrevista, mesmo estando no exterior, concedendo essa entrevista à Rádio Itatiaia nessa agenda cheia. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse encontro, o que teve de deliberação, de parcerias possíveis entre o empresariado e o governo francês. Edilene, boa tarde aí ao Brasil e boa noite para nós que estamos aqui em Paris. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com a Rádio Itatiaia e com você mais uma vez. Hoje nós reunimos 35 grandes empresários brasileiros com o presidente Emmanuel Macron, presidente da França, na sede do governo francês, no Palácio Élysée, na rua Faubourg Saint-Honoré, em Paris. O presidente nos recebeu para e durante 2 horas nós interagimos com o presidente da França sobre temas importantes, não só na bilateralidade das relações econômicas e institucionais entre o Brasil e a França, mas também na pauta desejada pelo presidente Macron, da geopolítica mundial. Os temas que unem o Brasil à França e que estabelecem uma relação de maior interesse, que foi a prioridade do encontro, o presidente Macron, face ao que você acaba de perguntar do Mercosul, ele teve uma visão crítica, porque ele entende que a saída da Argentina, a ausência da Argentina do grupo enfraqueceu a posição do Mercosul, fracionou, usando até a expressão que ele usou, fracionou o Mercosul, e fica difícil para instituições como a OCDE ou mesmo a União Europeia negociar com uma instituição fracionada como é o Mercosul. Ele recomendou que o Mercosul possa estabelecer as suas novas conexões, superar as diferenças para trabalhar unido em prol dos países que integram o Mercosul, o que, aliás, ele está repleto de razão. Não faz sentido uma instituição dividida e esvaziada desejar ter representação no entendimento com órgãos multilaterais ou mesmo com a União Europeia. Então, ele deixou ali um recado claro: tratem de dialogar, tratem de se unir para poder valorizar e criar força ao Mercosul. Isso não significa que todos devem concordar com todos. Ele também fez essa observação. Aliás, isso não existe. Concordância plena em instituições democráticas não há. Mas há maioria. Você pode estabelecer aquilo que é prioridade para os países que compõem o Mercosul e evitar essas fissuras que determinaram, por exemplo, a decisão do presidente Milei de não comparecer às reuniões do Mercosul. Na minha visão, eu não quero aqui avançar opinativamente, mas não foi um bom gesto, vamos dizer assim, do presidente Milei. Ele pode ter discordâncias em relação ao presidente Lula, pode ter discordâncias em relação a outros presidentes no continente, e especificamente aqui no Cone Sul, mas isso não significa que a Argentina deve abandonar o Mercosul. O Brasil já teve diferenças no passado e, mesmo assim, manteve a sua posição no Mercosul. Mas, enfim, um dos temas foi esse. Outro Governador, tema, só para aproveitar claro, essa parte, não posso deixar de perguntar, o Macron condicionou a assinatura do acordo da União Europeia com o Mercosul à permanência da Argentina, e o senhor acha que esse acordo não deve ser assinado em breve, visto a ruptura interna e o momento de conflito pelo qual passa o bloco? Ele não condicionou nominalmente a reintegração da Argentina, mas ele condicionou a que o bloco do Mercosul não esteja sob ruptura, como está agora. E ele tem razão, Edilene, não faz sentido haver qualquer tipo de negociação com o Mercosul, sendo que o Mercosul, nesse momento, está fracionado. Você pode ter uma negociação direta com o Brasil, pode ter uma negociação direta com o Chile, pode ter uma negociação direta com o Paraguai, mas com o Mercosul, o presidente Macron tem razão. À medida em que ele está fracionado, dividido e, portanto, enfraquecido, não há razão da União Europeia formular qualquer tipo de acordo, assinar qualquer tipo de acordo com o Mercosul. Pode fazê-lo diretamente com o Brasil, ou mesmo com a Argentina, ou Paraguai, ou Chile, ou Colômbia, ou qualquer dos países que compõem o Mercosul, mas fracionado será difícil avançar. Isso ele deixou bem claro.
Então não sai em breve. Esse ano não sai. Dado o comportamento do presidente Milei, eu não quero aqui dizer que ele é o culpado, mas o fato da Argentina não estar participando das reuniões do Mercosul enfraquece o Mercosul e enfraquece a posição dos países que compõem o Cone Sul, este grupo que poderia estar negociando condições melhores para os seus países, não apenas para o agronegócio, mas também para bens manufaturados, com um dos maiores mercados de consumo do mundo, que é na União Europeia. Isso não está acontecendo. E acaba Agora, o senhor prevalecendo uma acha, visão mais ideológica, o que não é bom. o senhor acha que, de fato, esse é o motivo, não tratar com um bloco que esteja sob conflito, ou que essa é só uma justificativa, mas que o argumento real é o anterior mais protecionista, da própria União Europeia, da própria França, que tem seus interesses também? Não, é especificamente o fracionamento do Mercosul. A outra, e eu vou lhe dar a razão pela qual eu confio nessa observação feita pelo presidente Macron no encontro de hoje. Neste mesmo encontro, nesse mesmo almoço, indagado sobre a inclusão do Brasil na OCDE, onde a França já foi relutante no passado, você sabe disso, ele respondeu afirmativamente: sim, a França vai apoiar o ingresso do Brasil na OCDE, de maneira clara e objetiva, e surpreendeu, inclusive, a todos que ali estavam diante da pergunta, mas a resposta não era essa. Nós imaginávamos uma resposta mais evasiva, e ele foi absolutamente afirmativo. E você sabe, Edilene, a importância do Brasil ingressar na OCDE. Isso cria mecanismos que ampliam de forma muito substantiva o fluxo de comércio exterior do Brasil com a União Europeia. E ele foi absolutamente sincero e afirmativo nisso. E justificou, entre outros temas, pela questão ambiental do novo governo, do governo Lula, que tem apoiado medidas que, ao ver do presidente Macron, têm sido de restabelecer políticas ambientais, de voltar a cumprir os compromissos ambientais que o Brasil assinou na COP de Paris e na COP de Madrid, e deixou de cumprir no governo passado. A citação não é minha, é dele, e que agora vem retomando tanto a descarbonização quanto os programas de proteção à selva amazônica, às comunidades indígenas e de transição energética. Então, ele deu uma ótima informação que, pela primeira vez, depois de muitos anos, a França vai apoiar o ingresso do Brasil na OCDE. Isso é um fato marcante, na minha opinião, e fruto desta reunião que tivemos hoje com o presidente Emmanuel Macron. A agenda do senhor aí, como está, dos empresários? Depois desse encontro com Emmanuel Macron, tem mais alguma outra reunião que possa surgir dela uma deliberação? Apenas no chamado matchmaking, ou seja, na relação negócios com negócios, empresas com empresas. E por quê, Edilene? Hoje pela manhã, às 8 horas da manhã, nós fizemos um café da manhã com 35 empresas francesas de áreas correlatas às das empresas brasileiras, no Hotel Le Maurice, aqui em Paris, onde eu estou. Isso foi das 8 até as 10h30 da manhã. Foram 2 horas e meia de diálogo bilateral entre empresas francesas e empresas brasileiras. E que antecedeu esse almoço com o presidente Macron, que foi apenas com os empresários brasileiros. Não haviam empresários franceses neste encontro, conforme tínhamos previsto, inclusive, no entendimento feito com o Élysée, Palácio do Élysée, sede do governo francês. Mas na parte da tarde, muitos empresários brasileiros aproveitaram para dar continuidade aos encontros que foram processados hoje pela manhã. E é exatamente isso que faz o LEAD, Dilene. Trabalha para gerar negócios, gerar oportunidades, linkar e aproximar empresas e instituições privadas em torno de causas e propostas que possam melhorar investimentos bilateralmente, tanto da França no Brasil, quanto do Brasil na França. Governador, eu sei que o senhor está se dedicando integralmente à iniciativa privada, que é da origem do senhor de fato. O senhor cumpriu carreira política, fala que não retornará, mas
Não sei se de fato isso vai acontecer. Queria falar um pouquinho com o senhor sobre a Prefeitura de São Paulo. Essa é a disputa que tem tomado conta de todos os debates de política no Brasil. Realmente, a disputa em São Paulo ela é proeminente nesse momento e por causa de um fator específico chamado Pablo Marçal, que tem causado na disputa eleitoral em São Paulo. Como é que o senhor vê o fenômeno, o fator, a existência de Pablo Marçal nessa disputa e como é que o senhor acha que vai terminar essa história? Vai terminar mal, Edilene. Eu lamento, tendo sido prefeito da cidade de São Paulo, eleito em primeiro turno, até então, até hoje, o único prefeito eleito em um único turno na história política de São Paulo. E também tendo sido governador de São Paulo, eu não posso ver com bons olhos debates que promovem apenas ataques entre os candidatos, xingamentos, ameaças e até risco de agressão física, como tem acontecido em São Paulo. Eu nunca vi isso na história política de São Paulo. Há sempre, em cada eleição, disputas, diferenças, posições, pensamentos distintos. Isso é parte da política e parte da vida democrática. O contraditório valoriza a democracia. Eu disputei a eleição 2016 com Fernando Haddad, Marta Suplicy, Luiz Erundina, Major Olímpio, Celso Russomano, todos bem avaliados, e participei de todos os debates. Salvo engano, foram nove debates que participei naquele ano de 2016, até a chegada das eleições, que tive o privilégio de vencer. Em nenhum desses debates houve xingamentos, ameaças de agressão, palavrões, gestos, atitudes que pudessem colocar em dúvida a qualidade do debate político. Haviam posições distintas, obviamente, repito, isso faz parte da democracia, mas sem agressões e sem colocações agressivas entre os candidatos. E mesmo depois, quando fui candidato ao governo de São Paulo, da mesma maneira, disputando com bons candidatos, haviam diferenças, mas havia respeito também. Eu considero muito nocivo a política brasileira, uma polaridade tão intensa como vem acontecendo na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, sétima maior cidade do mundo, dando um péssimo exemplo de conduta política através de debates, ou mesmo fora dos debates, com agressões pessoais, xingamentos e posturas absolutamente reprováveis. E esse candidato que você se referiu o nome tem sido a figura proeminente nesse tipo de conduta. Não é um bom caminho. Eu não quero aqui fazer juízo sobre ninguém, até porque, tendo sido prefeito de São Paulo, entendo que não cabe a mim fazer juízo de valor e de comportamento, mas nessa polaridade ninguém ganha, todos perdem, principalmente a população de São Paulo. Pelo andar da carruagem, o senhor acha que é real a possibilidade de Pablo Marçal vencer as eleições? Se caso ele vencer, como é que o senhor vislumbra o futuro de São Paulo? O senhor acha que ele tem as qualidades e a habilidade para governar uma cidade como São Paulo? O senhor que já foi prefeito? Dilei, como você sabe, já tínhamos conversado anteriormente, eu estou fora da política, fora da vida partidária, tomei a decisão serena, equilibrada, tranquila de voltar ao setor privado, da onde eu parti para a vida política. Eu cumpri apenas 6 anos de vida pública, venci todas as eleições das quais participei, venci as prévias do PSDB para a Prefeitura de São Paulo, para o Governo de São Paulo, fui eleito prefeito, fui eleito governador, venci as prévias do PSDB para a presidência da República, depois o meu partido entendeu que eu não deveria ser candidato à presidência da República, de maneira resignada, a partir daí me desliguei do PSDB, sem fazer acusações a ninguém, nem apontar o dedo para quem quer que fosse, e nem injuriar a política, até porque eu acredito na política, sem ela não há democracia, e democracia sem política também não existe. Mas eu quero me abster de fazer comentários sobre pessoas, e principalmente candidatos à Prefeitura de São Paulo, e eu espero que você possa compreender, e os internautas e ouvintes aqui da Itatiaia também. O que eu quero só reafirmar, em face à sua primeira pergunta, é que nesta conduta que vem sendo feita, nessa postura que vem sendo adotada, principalmente estimulada por um candidato, à base da agressão, à base da injúria e de ameaças, isso é muito nocivo, e não é só para o processo eleitoral em São Paulo. A grandeza de São Paulo e a dimensão de uma cidade de 13 milhões de habitantes reflete no Brasil inteiro. E esse tipo de comportamento começa a se repetir em outras capitais e debates feitos também na base do vale tudo. Isso
denigre a política e acaba valorizando extremistas, ou da esquerda ou da direita, defendendo posições antidemocráticas. Que olha a democracia como, olha o que ela gera, olha o que ela proporciona em xingamentos e palavras chulas e agressividade. Isso não contribui com a democracia brasileira. Prometo não perguntar mais sobre Prefeitura de São Paulo, mas devo fazer mais duas perguntas sobre política. Claro. Como é que o senhor vê hoje o PSDB? O senhor acha que o partido pelo qual o senhor elegeu prefeito de São Paulo e também governador é um partido que ainda tem salvação, ou o PSDB está caminhando de fato para o fim, depois de tantos rachas, tantas brigas, depois da polarização no Brasil, que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o PL na ponta da escala ideológica, jogando o PSDB um pouco mais para o meio, ele que sempre polarizava com o PT? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, qual é o cenário que o senhor imagina para 2026 na disputa pela presidência da República? Começar pela segunda pergunta, respondendo, será uma eleição polarizada, como está sendo essa para as prefeituras municipais. Mais uma vez, a polarização entre a extrema esquerda e a extrema direita, o que não é bom, mais uma vez repito, porque não é saudável. Os extremos acabam se tocando, Etilene, e não produzem propostas e condições adequadas para que a população possa confiar neste ou naquele candidato, na sua capacidade transformadora e gestora para conduzir bem os destinos do Brasil. Não da política no Brasil, mas do governo brasileiro e, consequentemente, do povo brasileiro. Eu lamento, hoje eu estou completamente fora da política, sem partido nenhum, não faço acusações a ninguém, mas eu lamento que os debates estejam muito centrados em questões ideológicas, fisiológicas e partidárias, e não nos temas de interesse da população, na saúde, na educação, na geração de emprego, na segurança pública, no saneamento, temas que atendem e interessam a população nas suas comunidades, nas suas cidades, no campo ou em núcleos metropolitanos. Eu fico triste, porque eu vivi, e não faz tanto tempo, não é um tempo remoto, uma circunstância diferente, onde a política não era praticada desta maneira. Em relação ao PSDB, eu fui filiado no PSDB por 21 anos, e não fui filiado por ocasião e nem por oportunismo. Eu me filiei ao PSDB em 2001, quando eu era empresário, por simpatia e por respeito a Fernando Henrique Cardoso, a André Franco Montoro, a José Serra, a Geraldo Alckmin, apenas citando aqui algumas das pessoas pelas quais eu sempre tive admiração. Naquele momento estavam todos no PSDB, e a boa gestão feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Fico triste com a atual situação do PSDB, do qual eu me desfiliei há 4 anos, mas me entristece um partido que foi construído com talento, com gestos, atitudes, pensamentos e pessoas tão importantes, tão significativas na vida do país, ver um partido definhando e emagrecendo como o PSDB. Eu espero que Marconi Perillo, que é o atual presidente do PSDB, uma boa pessoa, com boa índole, uma ótima formação política, tendo sido senador da República, deputado pelo seu estado, que é Goiás, governador em 4 mandatos, tenha condições de restabelecer o caminho correto, equilibrado do PSDB, para que ele volte a brilhar em algum momento, quem sabe. Ao que tudo indica, o presidente Lula deve ser candidato à reeleição, mas o senhor enxerga, caso não seja esse o cenário, nessa cena, o vice-presidente Geraldo Alckmin sendo um candidato, e se isso acontecer, o senhor se animaria a voltar à cena política ou a apoiá-lo, já que o senhor citou aqui, é um quadro que sempre foi um expoente do PSDB e hoje está no PSB? Geraldo Alckmin foi um grande governador do estado de São Paulo, além de ter sido deputado federal, deputado estadual, prefeito da sua cidade natal, de Pindamonhangaba. Sempre foi um homem honesto, probo e acumulador de boas gestões públicas aqui em São Paulo. Eu tenho bem querer a ele. Já tivemos em posições distintas no tempo da política, mas isso nunca inibiu uma relação respeitosa entre nós. Eu realmente não sei se o presidente Lula manterá a decisão de disputar um segundo mandato, e também não sei se
clinicamente, medicamente, do ponto de vista de saúde, ele terá recomendação para assim fazê-lo. Há um certo momento em que sair da política não significa desistir da política, mas sim abrir oportunidades para novos representantes, novos expoentes. E o presidente Lula já entrou para a história com 3 mandatos como presidente da República, creio eu que já tem cumprido o seu papel historicamente. Mas essa é uma decisão que cabe a ele. Se ele sair candidato, certamente Geraldo Alckmin vai respeitar esta decisão. Acho que ainda é um pouco cedo para uma avaliação mais definitiva na sucessão em 2026, Edilene. Para terminar, como é que o empresariado, de forma geral, e o senhor tem avaliado a política econômica do governo Lula até o momento? Interessante E o sua Banco pergunta. Central, expectativa em relação ao Galípolo, queria que o senhor falasse também a expectativa em relação a essa nova fase do Banco Central. 2 perguntas interessantes, e eu posso ser aqui bem assertivo. O empresariado vê de forma positiva a gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda e à frente da economia brasileira. Há o sentimento de que no início havia uma grande de Fernando e com o tempo isso foi se dissipando, porque ele soube adotar o diálogo, o equilíbrio, a ponderação, sabendo reconhecer o valor do mercado como um todo. Eu não me refiro aqui a mercado financeiro, ao mercado produtivo como um todo. E isso melhorou muito a sua avaliação e, obviamente, a sua conduta à frente da economia brasileira. A economia brasileira não vai mal. Eu sou testemunha disso, eu sou empresário, portanto, convivo nesse setor, e essa é uma verdade. Não se pode classificar de negativo aquilo que, neste momento, apresenta um conjunto de índices positivos. E muito disso se deve à boa conduta do ministro Fernando Haddad. Você pode não gostar do PT, pode ter posições diferentes, pode ter contrariedades, mas esse é um fato. E o equilíbrio determina que você deva reconhecer os fatos como são, ou não como você enxerga. Do ponto de vista do Banco Central, da mesma maneira, Roberto Campos Neto tem sido um excepcional presidente do Banco Central. Tem feito aquilo que tecnicamente deve fazer. Ele não estabeleceu a política de juros ao seu prazer ou com o intuito de prejudicar o atual governo ou quem quer que seja. Ele comanda um órgão múltiplo, com membros que decidem, avaliam e decidem a taxa de juros baseado em números e não em desejos. E tem sido um bom presidente do Banco Central e, tecnicamente, inclusive, muito elogiável. Eu estou aqui na França, aqui eu já ouvi elogios a Roberto Campos Neto, como já ouvi na Grã-Bretanha, como já ouvi na Alemanha, como já ouvi no Oriente Médio, principalmente aos trabalhos que ele implementou no ponto de vista tecnológico. O PIX é uma referência brasileira no mundo e muito elogiado. E nisso eu acrescento, respondo também a sua terceira pergunta relativa a Gabriel Galípolo. E como diretor do Banco Central, não foi um arrivista, não foi alguém que adotou o discurso político ou a atitude partidária. Ele, tecnicamente, também soube se conduzir bem na diretoria para a qual ele foi nomeado pelo governo, mas dentro da autonomia do Banco Central. Vem cumprindo bem esse papel e acredito, Edilene, que a transição será uma transição tranquila entre Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo, agora ao final deste ano, e Galípolo terá totais condições de cumprir um bom papel à frente do Banco Central, completamente autônomo nas decisões do Banco Central que ele vai dirigir, sem nenhum pleito de ordem político partidário. Governador, muito obrigada pela entrevista. Eu chamo o senhor de governador porque é um protocolo, às vezes as pessoas não entendem quando elas estão escutando ou assistindo. A gente sempre chama o político pelo cargo mais alto que ele já ocupou, então o senhor pode não estar exercendo. Política todo mundo faz o tempo todo, mas enfim, pode não ocupar nenhum cargo político, mas sempre vou chamá-lo de governador. É certo que o senhor não volta à política? Edilene, primeiro eu queria agradecer a sua gentileza. Não é a primeira vez que eu faço entrevista com você. Além da inteligência e habilidade, você, com o charme feminino, vai encontrando as perguntas, mesmo aquelas que são mais difíceis para o seu entrevistado responder. Então, prova de competência e habilidade
de uma boa jornalista que você é. Para a política eu não volto. Não tenho ressentimento, não tenho mágoa. Ao contrário, o agradecimento à vida pública me ensinou muito. Hoje, aplicando na vida privada, mas preferi fazer a opção de retornar de onde vim. Eu vim do setor privado. Eu construí a minha vida, Dilene, desde os 13 anos de idade, quando eu fui office boy de uma agência de publicidade em São Paulo, porque precisava trabalhar, trabalhava de dia, estudava à noite numa escola pública estadual em São Paulo, e conduzi minha vida e com muita humildade, muito esforço, me tornei empresário. Decidi entrar na política disputando prévias do PSDB, disputando eleições, logicamente, a forma democrática de você ingressar na vida pública. Fizemos, modestamente, 2 boas gestões na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado. As pessoas reconhecem isso. Aliás, o tempo é senhor da razão. Quanto mais tempo passa, mais o reconhecimento vem. Não roubamos dinheiro público, não deixamos roubar e fizemos gestões voltadas para a administração da cidade e o governo de São Paulo. E o resultado as pessoas reconhecem, não só pela vacina que trouxemos e ajudamos a salvar milhões de brasileiros, quando havia, lamentavelmente, uma defesa negacionista do governo federal, como também pela limpeza do Rio Pinheiros, pelas 2.000 escolas de tempo integral que fizemos em São Paulo, a recuperação do ensino em São Paulo, que se tornou líder do IDEB durante 3 dos 4 anos em que fui governador, a recuperação do Museu do Ipiranga, a concessão pública dos parques, que hoje são parques exemplares em todo o estado de São Paulo e são administrados pelo setor privado, os programas de habitação popular, as ações voltadas para a saúde pública e também na Prefeitura de São Paulo, as grandes concessões que fizemos do Parque Anhembi, do Parque do Ibirapuera e de outras unidades que antes eram administrados com dificuldade e com custo, hoje são administrados pelo setor privado. Uma visão liberal social. Então, isso, para mim, é uma boa realização, graças a uma boa equipe que tivemos na Prefeitura e no governo. Mas prefiro ficar hoje ao lado da minha família, ao lado do setor privado, mas torcendo pelo Brasil. João Dória, fundador do LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, muito obrigada pela entrevista mais uma vez e pela gentileza. Dilene, muito obrigado a você, obrigado aos internautas e ouvintes da Rádio Itatiaia. Em breve estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado a você.